Bom dia, clientes e amigos da LTW. Meu nome é Juliano Rinaldo. Agora são 9 horas e 2 minutos do dia 7 de fevereiro, segunda-feira. E esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, nesse Café a Mercado, nós vamos falar sobre notícias que impactam os nossos investimentos, notícias que afetam o nosso bolso. Vamos começar falando sobre o Ibovespa e como ele se comportou na sexta-feira, né? Hoje é segunda, então o Ibovespa da sexta-feira. Na sexta-feira, dia 4 de fevereiro, ele fechou a 112.242 pontos, uma alta de 0,49 pontos. Podemos ver que ele, logo na sua abertura, ele já teve uma forte queda, depois ele se recuperou, fechando ali na casa dos 112.245 pontos. Portanto, ele acumulou na semana, podemos ver aqui na semana, ele acumulou uma alta de 0,30%. Então, esse aqui é o resultado do Ibovespa na semana. O dólar na sexta-feira, ele fechou a R$ 5,32. Opa, vamos ver na sexta-feira, né? Na sexta-feira, esse aqui é o dólar da sexta-feira. Na sexta-feira ele fechou uma alta de 0,47%. Então daqui até lá é o resultado do dólar, a performance do dólar na sexta-feira. Podemos ver que ele já começou com uma forte alta e depois ele teve uma leve queda ali por volta de 1h da tarde, fechando com essa queda de quase 0,5% a 5,32. Agora, há 4 minutos, ele já tem essa abertura aqui, portanto, nós vemos que o mercado do dólar já abriu e o Ibovespa ainda não. O Ibovespa, ele só vai abrir aqui às 10 horas. Então, temos aqui a performance do Ibovespa e do dólar na sexta-feira. Vamos aos melhores e piores desempenhos da Bolsa na sexta-feira? Na sexta-feira, nós temos entre os melhores Localweb com 11,33%, PetroRio com 7,34%, Cielo com 6,39%, Braskem com 5,27%, Assaí com 3,20%. E entre piores desempenhos, nós tivemos Ezetec com 6,41%, Eco Rodovias com 6,38%, Via, que é Casas Bahia, 5,80%, Qualicorp com 5,55% e BRF com 5,54%. Então aqui nós temos os melhores e piores desempenhos da sexta-feira e os números do fechamento do Ibovespa. O índice fechou a 112 mil pontos com 0,49 e o dólar 5,32 com 0,47. Esses são os números do Ibovespa. Então vamos a um breve cenário, um breve histórico do que temos para hoje no cenário mundial e local. Hoje as bolsas asiáticas fecharam, com exceção da China, e os futuros de Wall Street também em queda. Recuaram hoje sexta-feira. Hoje eu estou com sexta-feira na cabeça, mas hoje é segunda-feira. Os investidores continuaram a monitorar a situação na Ucrânia, depois que a Casa Branca alertou que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. E a notícia é que o presidente francês Emmanuel Macron se preparou para uma viagem a Moscou. Na Ásia, os mercados chineses voltaram do feriado do Ano Novo Lunar com um salto importante, com mais 2,03% de alta em Xangai, enquanto o índice Hang Seng em Hong Kong, que retornou do intervalo na sexta-feira, fechou com uma ligeira queda. No Brasil, após uma semana marcada por mais uma alta de juros, com a taxa Selic chegando a 10,75% ao ano, o mercado conhecerá hoje os dados do Copom. Na realidade, ele já foi divulgado e agora nós vamos falar sobre esses dados. Na quarta-feira vai ser conhecido os dados do IPCA.
Então, vamos falar primeiro do cenário internacional, vamos falar mais sobre a China e depois nós vamos falar sobre os dados do Copom. Preço do aço e minério de ferro sobem na China com expectativa de demanda. Vamos entender o que está acontecendo e depois como isso afeta o nosso mercado. Os contratos futuros do aço e do minério de ferro negociados na China saltaram nesta segunda-feira após um intervalo de uma semana no Ano Novo Lunar, à medida que as esperanças de estímulos econômicos cresceram depois que o planejador estatal pediu atividades de infraestrutura mais rápidas. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma disse no fim de semana que as autoridades devem ser preventivas devido a incertezas relativamente grandes no primeiro trimestre e antecipar os investimentos em infraestrutura, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua. O contrato de vergalhão de aço mais ativo na Bolsa de Futuros de Xangai para entrega em maio subiu 2,4%, antes de fechar com ganhos de 1,7% a 4.847 yuanes por tonelada, o maior valor desde 21 de outubro. As bobinas laminadas a quente ganharam 2% para 4.980 yuanes por tonelada. Os contratos futuros de aço inoxidável na Bolsa de Xangai para entrega em março fecharam em alta de 2,8% para 17.875 yuanes por tonelada, subindo 4,2% no início da sessão. Impulsionados pelos preços do aço, os futuros do minério de ferro, de referência para a Bolsa de Commodities de Dalian, aumentaram 2,5% para 817 yuanes por tonelada, o maior fechamento desde o final de agosto. Então, por que esses dados impactam para os nossos investimentos? Porque o nosso Ibovespa é muito impactado por commodities, principalmente minério de ferro, aço, por conta de mineradoras, siderurgias como Vale, Companhia Siderúrgica Nacional e muitas outras, Gerdau. Então, todas essas empresas têm um forte impacto no nosso índice. Então, essas notícias são notícias relevantes, são notícias importantes para o cenário internacional, mas especificamente para o nosso cenário brasileiro. Agora, falando em cenário brasileiro, vamos à notícia da divulgação do Boletim Focus. O mercado prevê inflação maior em 2022 pela quarta semana seguida. Vamos entender o porquê. A expectativa do mercado para a inflação medida pelo IPCA em 2022 aumentou de 5,38% para 5,44%. Esse já é o quarto aumento seguido na projeção. A expectativa para a inflação em 2023 se manteve em 3,5% após aumentar na semana passada. As expectativas estão no Boletim Focus, divulgado hoje, 8h30, pelo Banco Central, que reúne as medianas das expectativas dos economistas para os principais indicadores econômicos do Brasil. A meta de inflação perseguida pelo Banco Central é 3,5% neste ano, com um intervalo de tolerância de 1,5% para cima e para baixo. Assim, o IPCA deve ficar acima da meta, conforme a previsão. Agora, e o PIB? O PIB, que é a expectativa para o Produto Interno Bruto de 2022, continua em 0,30%, após subir de 0,20% na semana passada. Para 2023, a previsão caiu pela terceira semana seguida e saiu de 1,55% para 1,53%. Selic, o que o Boletim Focus mencionou hoje. A expectativa para a Selic, taxa básica de juros para a economia, no final de 2022, continuou em 11,75%, assim como nas últimas 3 semanas. Para o fim de 2023, a previsão também ficou mantida em 8%. O Copom decidiu elevar a Selic em 1,5 ponto percentual a 10,75% ao ano, o maior nível desde outubro de 2017, no último encontro do ano, no começo de dezembro, e essa foi sim a 8ª alta consecutiva e a subida sim já era também esperada pelo mercado.
E finalizando o Boletim Focus, os dados sobre dólar. A expectativa para o dólar no final de 2022 foi mantida a 5,60, assim como há 2 semanas atrás. Já para 2023, a previsão continuou para 5,50. Então, esses são os dados de um compilado que os economistas das principais casas do Brasil fazem sobre o que eles acreditam para a Selic, para o PIB, para o IPCA e para o dólar dos próximos anos, final de 2022 e 2023. É como se fosse uma prévia da economia do Brasil. Agora vamos à alteração da ferramenta Insight. Como estamos falando nos últimos dias, estamos falando das alterações das carteiras recomendadas. E hoje vamos falar da carteira Mid e Small Caps. E o que mudou nessa carteira? Tivemos também a alteração na composição da carteira para fevereiro. Você que é um investidor das carteiras recomendadas, o que mudou na carteira Mid e Small Caps? Para este mês estamos trocando Santos Brasil por Iguatemi. A troca de Santos Brasil por Iguatemi se dá por entendermos que 2022 deve ser um ano menos animador para Santos Brasil, dada a expectativa da desaceleração de comércio global. Então, vemos aqui o racional, vemos aqui a nova composição da carteira, com Agro 3, Camil, vamos ver aqui que você consegue entender melhor. Ânima, Ômega, Randon, Irani, Iguatemi, Soma, 3R Petróleo, Unifique, Camil e Brasil Agro. E a rentabilidade da carteira ante o Ibovespa e a contribuição dela. Então, essa foi a alteração da carteira recomendada da Insight. Finalizamos o nosso Café a Mercado de hoje, agradecendo a sua atenção, desejando a você uma boa semana, desejando a você bons negócios e principalmente desejando a você bons cafés. Obrigado à companhia, até mais, tchau, tchau.